Bom, Encontro 58, estudo, dia 22 de abril de 2018. Bom, então, para talvez essa e a próxima reunião, ou até daqui duas, a gente está estudando o livro Parábolas Terapêuticas, uma abordagem psicológica transpessoal das parábolas e outros ensinamentos de Jesus. O autor é o Alírio de Cerqueira Filho. Então esse livro ele faz uma releitura das parábolas com base na abordagem transpessoal, tentando evidenciar elementos que não ficavam evidentes, né, quando você lê diretamente do Evangelho. De nenhuma maneira ele tenta dizer que são só esses, né, os significados que estão nas palavras, mas ele tenta extrair o elemento psicológico que tem ali. Então o livro ele faz esse primeiro volume, pelo menos, faz uma análise de 10 parábolas. Né? Isso, são 10 parábolas. E hoje, que eu acho que vale a pena a gente tentar fazer, são as 3 primeiras. Tá? Então a primeira é a parábola dos 2 filhos, ou a do filho pródigo. Depois a parábola do joio e do trigo. E por fim a parábola da casa. Tá? Por que eu digo a gente tentar fazer? Porque essas parábolas, a primeira particularmente dos 2 filhos, parece dar a entonação do livro inteiro. Então ele interpreta que essa é a parábola que tem um significado mais saliente, né, em todo o Evangelho, no sentido de revelar a densidade, a elaboração, a sutileza da psicologia que Jesus utilizava. Então antes da gente começar, gostaria apenas de rever o elemento central da pedagogia de Jesus. Então a gente não pode esquecer que Jesus fala num momento, né, da história da humanidade que era informado pela filosofia grega e também pelo direito romano. Então a gente tem ali já 2 grandes arcabouços, né, do conhecimento humano e da organização das sociedades. E Jesus utiliza um método que era muito comum na sociedade helênica, né, na sociedade grega, que é o uso de alegorias, né, de histórias que têm um significado moral e que, em geral, estão associadas ao ambiente cultural da época. Tá? Então, cada uma dessas histórias, elas não pretendem ter necessariamente um fundo histórico material, real. Elas se adequavam ao ambiente e é bem possível que Jesus tivesse algumas pessoas em mente, tá? Mas elas têm um princípio organizador mais genérico. Ou seja, Jesus está tentando captar a partir de elementos da organização social ali da época, né? As funções sociais, né? O fariseu, o banqueiro, o coletor de impostos, a partir dessas figuras, comportamentos e aspectos da psique humana que poderiam ajudar as pessoas a entender, a desvendar os segredos do reino dos céus, né? O reino de Deus. Então, só repete para mim, Jesus fala em um momento que ele usava 2 vertentes do conhecimento. Não, você já tinha ali naquele momento da humanidade 2 grandes legados. O primeiro era a filosofia grega e toda a preocupação com a organização sistemática do mundo, né? É o princípio da ciência. E o direito romano, né? E a organização que vinha com o direito romano. Bom, então como eu pretendo fazer isso aqui? Como eu tenho a tendência a achar tudo importante, né, eu vou tentar organizar da seguinte maneira. Eu vou ler inicialmente a parábola, né, bem brevemente, tem sempre 3 ou 4 versões de cada parábola, eu vou ler uma versão e aí eu passo para a análise, vou tentar ser sucinto com a análise do Alírio. Aí os slides, né, o Paulo pode utilizar na transcrição, na passagem do áudio, e evidentemente quem tiver interesse pode utilizar isso diretamente do vídeo. Tá? E aí está o livro, que eu quero salientar, né, deixar bem claro para quem está aqui, para quem nos ouve, que isso aqui não substitui o livro. O livro é muito mais rico do que a apresentação que eu vou fazer, que é uma passagem mais por cima. Bom, então vamos ler primeiramente a parábola dos 2 filhos, também conhecida como parábola do filho pródigo, que é importante deixar claro de início que não é o filho prodígio. Tá? Não é o filho prodígio. Então as pessoas em geral confundem pródigo com prodígio.
Pródigo vem de prodigalidade, que significa o filho que é gastador, que não dá valor à riqueza que tem e gasta de qualquer maneira. Tá? Então, a história de o filho que abandona o reino do pai para poder viver os prazeres sensuais, gastar a riqueza que foi oferecida para ele por parte do pai. Então, Lucas capítulo 5, 15, versículo 11 a 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para ter seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho, ainda mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Bom, então essa parábola, ela, de fato, ela descreve a trajetória do ser humano na descoberta da sua realidade espiritual, na descoberta das ilusões que marcam, né, a experiência humana aqui na Terra, que em geral vem exatamente pela influência dos prazeres sensuais. Né? E os prazeres sensuais, só lembrando, não são aqueles diretamente da carne, no sentido de prazer corporal, mas também aqueles que geram prazer psíquico, né? Como a vaidade, como a busca pelo poder, né? O orgulho e assim por diante. Então vamos ver lá como que ele organiza, né? Tem aqui a pintura, né, do Rembrandt, né, em São Petersburgo, né, o retorno do filho pródigo. Então essa, né, renascimento, né, tá cheio, né, dessas imagens religiosas. Então, até porque de Copa na Rússia, se alguém quiser, vai ter a imagem, se alguém quiser visitar tá lá. Durante a Copa, vai estar lá. É sede lá. Bom, então o que o Alírio traz pra gente? Existe um conjunto simbólico evidenciado nessa parábola, né, que é exatamente essa evolução do ser humano da realidade marcada pela carne na direção de uma realidade espiritual mais ampla. As personagens, então, cada parábola ele vai demarcar as personagens com alguma função psíquica, com alguma relação individual. Então a ideia é mostrar como que a parábola representa, na verdade, manifestações da nossa psique, e não necessariamente diferentes pessoas. Tá? Lembrem, é uma dimensão da interpretação dessas parábolas. Então o pai significa Deus, os 2 filhos, a própria humanidade, e aí o que a gente vai ver aqui são exatamente a representação dessa busca pelas experiências, e o outro lado vai ser exatamente o comportamento do pseudo-amor, né, que são as máscaras. Então a casa do pai, né, representa a essência divina em nós, então é aquilo que quando a gente está em meio à penúria a gente lembra,
né, de como era bom, a gente lembra de como a gente não dava valor. Então, o Pai é o Deus nosso Criador, o filho mais novo são as negatividades do ego, tá? E o filho mais velho representa as máscaras do ego. Então, normalmente, a atenção que é dada nessa parábola é ao comportamento do filho mais novo. Então, acho que o ganho que a análise da psicologia transpessoal traz é salientar também a figura e a função do filho mais velho, né? Que geralmente passa até de uma maneira justa, né? Porque fala assim, pô, ele sempre faz tudo, Sempre nunca trabalhou. recebe nada, e aí vai lá e dá toda a atenção ao outro filho. Que tipo de justiça é essa? Né? Então o ego aqui, a definição da Joana d'Angelis é uma densa energia formada de ignorância que envolve a nossa essência divina. Ela define como a herança do primarismo animal que deve ser direcionada. A gente não pode esquecer que essa energia, né, da carne e da matéria é uma energia muito potente. Todo o trabalho que a gente faz envolve esse ectoplasma, envolve essa energia. E a presença do espírito no corpo é uma passagem importante para o aprendizado do próprio espírito. Por isso que muitas vezes, né, se incorporam espíritos para usar essa energia, para ter essa experiência. Então o ego ele não é bom nem ruim, ele é uma energia, ele é uma herança dessa trajetória rumo ao aprendizado. Aí ele traz, né, só um resumo bem rápido a partir do Livro dos Espíritos, que existe então essa transição entre reinos, né, do reino mineral, reino vegetal, reino animal, e que existe esse princípio inteligente que atravessa todas essas diferentes modalidades, só que cada uma dessas etapas duram muito tempo. Tá? Então não é algo que dá para a gente dizer, né, que num espaço finito, pelo menos no nosso entendimento de finito, isso vai acontecer. Então, o princípio inteligente ele vai se elaborando, né? No reino vegetal ele se individualiza, né? E no reino animal ele ensaia para a vida. E aí, quando chega no ser humano, ele adquire a capacidade de fazer escolhas, né? De decidir. Então, ele coloca que esse princípio de germinação, né, do princípio inteligente vai se tornar, então, o espírito, e aí a gente tem o reino hominal, onde haveria, então, a consciência do futuro, né, que é exatamente a capacidade de você pensar um mundo que não existe ainda, materialmente. A moralidade, que é exatamente, né, tomar uma decisão entre alternativas. O animal ele não toma decisão, né, ele instintivamente reage ao estímulo. Muito embora já se está hoje evidenciando em alguns tipos de animais que eles são capazes de tomar decisões, não necessariamente morais, né, eles não têm essa ainda, pelo menos que a gente conheça. Porque exatamente a moralidade vai gerar responsabilidade pelos atos, né? E é esse senso que gera o remorso, que vai ser um dos governantes exatamente da transformação. Tá? Então a ideia é como transformar esse acúmulo de carga energética, né, no sentido de aprimoramento do ego. Essa energia é importante para formar a individualidade, que traz o ego, porém o ego, a partir de determinado momento do desenvolvimento, passa a ser uma limitação para o aprimoramento do espírito. Tá? E aí é preciso que o espírito transgrida a força que o ego exerce sobre as decisões. Então, é como se a gente diversificasse, né, quem nos dá os conselhos para as decisões. Aí conforme o espírito ao longo, né, dessa experiência vai se lançando as experiências, ele vai colhendo, né, análises de causa e efeito, de consequências dos seus atos, e ele vai aprimorando a sua capacidade de escolha. Então, daí vem a história. Por que então Deus já não fez todo mundo perfeito? Né? Já capaz de decidir e tal. Porque exatamente o propósito do aprimoramento é você conquistar essas virtudes. É você ter a situação à prova para poder decidir. Essa escolha eu posso entender como livre-arbítrio? Sim. Esse é o seu livre-arbítrio, que é, né, talvez a cláusula pétrea, né, da Constituição da Terra, que você pode decidir como você bem entender, contanto que você arque com as consequências dos seus atos. Então a ideia, né, dentro de cada escolha é: você pode cultivar as negatividades e as máscaras, que você já traz exatamente com os instintos. Então note, sempre uma pessoa comete um erro, ela está cometendo um erro em geral em resposta a algum instinto que a está dominando, causando medo, causando sensação de ameaça, né, ou alguma forma de carência e tal. E aí você tem a outra oportunidade, que é transformar o ego. Ou seja, pegar aquela energia
e gastá-la não no exercício dos seus prazeres ou dos seus impulsos, mas direcionar essa energia para superar a influência que esses impulsos e prazeres têm sobre o seu processo decisório. Só um parênteses, quando lembrando quando falando em instintos, lembrando até aquele estudo sobre o ciclo da vida. Trabalhei no instinto como uma função sensação, né? Função sensação, sentimento, pensamento e ação. O instinto estaria nessa função sensação, que é como a pessoa percebe o mundo exterior. Bom, então vamos lá para a parábola. Feita essa introdução, a casa do Pai é a essência divina em nós. Pai é o Deus nosso Criador, filho mais novo as negatividades do ego e o filho mais velho as máscaras do ego. Então, pensando inicialmente no filho mais novo, né? Ele tem a situação toda de herança do reino, o pai ainda está vivo, né? E o pai vai e cede parte da herança para ele e divide, né, de maneira equânime, metade do reino para um, metade do reino para outro. Diz, a partir de hoje isso é seu. Né? Isso vai aparecer novamente em outra parábola, que é a parábola dos talentos. Ou seja, você está recebendo, né, um patrimônio, você está recebendo a riqueza de uma encarnação, um corpo, uma individualidade, e você precisa usar isso bem. Aí você pode usar novamente, e é isso que a parábola vai representar. Como que você aproveita as encarnações, né, discutindo o que a gente já estava conversando no momento do amigo. Então o filho mais novo pega essa riqueza e ele fala, vou gastar. Daí o pródigo, né? Prodigalidade é isso. Eu vou viver os meus prazeres sensuais, eu vou me lançar às diferentes experiências que o mundo, que está além da casa do meu pai, me oferece. E isso é... Na casa do meu pai não tem. Na casa do pai já está tudo morno, né? Na casa do pai já está... Se já tem assim um ambiente propício para espíritos que conseguem produzir alegria naquele ambiente. Satisfação, né? Se fizesse uma imagem, tá assim, na casa do pai estão os anjos tocando harpa. Ele queria a rave. Isso. Ele queria o rap. Ele queria a rave, aquela coisa, 12 horas de... E eu tenho certeza que alguns espíritos aqui devem estar falando assim, harpa. Harpa é quase rock and roll pra gente. O que a gente escuta é a energia do universo. A gente ouve o pulmão universal, né? Tipo, coisas ainda mais, né, sutis. E eu tô falando isso porque tem um livro do Inácio, Dr. Inácio, em que ele vai para uma dimensão, ele tem lá a oportunidade de ir para uma dimensão bem mais avançada, e o portal lá, o momento deles voltarem, tá chegando, e ele fala, nossa, mas aqui é tão calmo, vou ficar aqui, e o assessor, né, o instrutor que está indo com ele, vira e fala assim, olha, a gente tem que voltar agora, porque se a gente ficar preso aqui, a gente vai enlouquecer. Porque é muito estático, né? Muito inerte, porque eles vivem a experiência do fluido universal, então não tem todas essas emoções. E o doutor Inácio, ele vira no meio, em vários livros, e fala, pô, eu morri já, mas eu tenho uma saudade do meu cigarro e do meu cafezinho, né? Que exatamente esses prazeres sensuais. Muito bem, então o filho mais novo sai, né? Ele vai conhecer o mundo e ele esquece, né, da riqueza que ele tinha na casa do pai e vai vivenciar. Então essas são as experiências às quais a gente se lança. Eu acho que inevitavelmente, se você ainda não chegou nesse nível, você ainda está nos princípios, você vai se lançar a essas experiências. Você vai tentar justamente gozar os prazeres da vida. O problema é que esses prazeres, eles sugam a energia, né, porque eles estão consumindo energia, e eles não alimentam o espírito de maneira a saciar essa necessidade. Então você está com fome e aí você come terra. Essa é a ideia, né? Então você comer terra, você vai continuar com fome porque você não tem todos os nutrientes que você precisa. E aí você vai precisar comer cada vez mais terra e cada vez menos você recebe essa nutrição. Resultado, né? Você está, por meio dessas carências, cultivando sofrimentos posteriores, tá? Na tentativa, na ilusão de que você está atendendo. Então o filho mais novo, né, ele representa essas negatividades do ego, está associado à biologia instintiva. Então são os impulsos, né, exatamente essa busca por saciar ou atender ao conselho desses impulsos. Então tem aquele falar a comida, o sexo, as drogas estimulantes, né, a necessidade do sono. Então vê que aqui não escapa nem a pessoa que dorme demais.
né? Porque se ela dorme muito, ela também de alguma maneira está explorando essa energia por meio do prazer que o sono traz. Tá? Então, em resumo, é o terreno das paixões, né? Então, o filho mais novo representa, né, todo o conjunto de vícios, ou mesmo comportamentos que podem levar ao vício, né? Então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a vingança, a inveja, a maledicência, a bajulação, tudo aquilo que não é autêntico, tudo aquilo que não está alinhado ao crescimento do espírito. Daí a ideia de uma energia grosseira. A casa do pai representa essa energia sutil. Tá? Então, o amor, só colocar aqui, ele é o cultivo então, de prazeres essenciais, portadores de energias sutis, que reparam o desgaste do perispírito. Então a ideia é quando você vive demais o ambiente dos impulsos, né, isso vai, na verdade, drenando a energia perispiritual e você vai precisar reparar essa carência de alguma maneira. O problema é que se a pessoa não sabe que a carência dela é a do espírito, ela pode intensificar a busca pelo suprimento dessa carência na matéria, o que a leva a uma degradação adicional em termos energéticos. E essa é a situação do filho pródigo, né? Ele vai gastando dinheiro nas baladas, na noite, com prostitutas, e ele vai sugando essa energia que é essa riqueza da fazenda, né? Que o pai ofereceu, que é a capacidade de utilizar a sua encarnação. Tá? O problema dessa energia sutil é que ela precisa de treino, né? Então, algo, né, que ao longo desses anos eu fui aprendendo, com todos esses estudos, diferentes experiências, é que o corpo humano, se ele for bem trabalhado, com virtudes, ele pode ser uma fonte infindável de prazer. Só que ele não vai ser um prazer do corpo. Ele também é uma fonte infindável de prazer pro corpo. O problema é que esta energia sutil, que geralmente vem quando você faz o bem ao próximo, quando você ajuda alguém em necessidade, ela é uma energia que precisa também ser treinada, certo? Porque a intensidade dela é diferente. Ela é captada pelos nossos sensores de uma maneira diferenciada. E a hora que você põe um impulso ali, um prazer carnal, a intensidade dele é bem mais elevada, né? E causa aquela sensação bem mais forte. E aqui o gráfico que eu criei, né? Passar bem rapidinho. Então aqui a composição do prazer do ser humano e aqui o estágio evolutivo em que ele está. Então no início, né, se a gente pegar aqui nessa faixa, ó, quase que integralmente o nosso prazer é constituído por prazeres egóicos, biológicos e instintivos. Conforme o tempo vai passando, a parcela, né, do prazer sentido pelo ser humano vai diminuindo, porque ele está avançando. Aí se a gente pegar depois, né, os prazeres egóicos das paixões, então conforme você vai avançando, você vai saindo do primarismo humano, primarismo animal, você vai preenchendo uma parcela maior do seu prazer com prazeres do ego, não necessariamente da carne, né, mas o orgulho, a vaidade, a busca pelo poder. E aí conforme você avança ainda mais, a compaixão, a fraternidade, a paciência, a humildade começam a participar mais intensamente daquilo que você entende por prazer. E finalmente, quando você chega no final, né, a devoção a Deus, a caridade, o amor ao próximo, eles preenchem grande parte daquilo que forma o seu prazer, né? Então aqui, essa evolução, né, ela vai acontecendo. Então em um determinado momento da sua evolução, quanto mais evoluído, se você está bem no início, né, a sua noção de prazer vai ser essencialmente prazer carnal, corporal, né, instintivo. Quando você chega num estágio mais avançado, né, isso já representa uma parte bem menor. Tá? Isso tem realmente, né, vários livros que falam sobre isso, vários palestrantes que falam sobre conforme você vai envelhecendo, você vai dependendo menos disso. Né? Você tem menos necessidade do prazer que o sexo traz, do prazer que a própria comida traz, o prazer sensual que você obtém. Não é que você deixa de ter prazer, mas você adquire uma capacidade maior de postergar isso. Tá? Que a criança tem dificuldade, né? A criança ela não consegue postergar gratificação. Ela rapidamente ela tem que suprir aquilo e toma por completo, né, a mente dela. Se ela está prestando atenção em algo, ela fala assim, não, eu quero aquela boneca. Não, então, senta e estuda agora. Não, eu quero aquela boneca agora. Eu preciso daquela boneca agora.
né? O que já está associado mais a um prazer egóico. Tá? Essas eram as coisas que eu fazia. Imagina quanto tempo eu gastava fazendo Quando nós isso. vamos conversar seriamente sobre isso. Bem louco, né? Tem uma coisa interessante na questão dos prazeres, que é pensar o quanto a energia te nutre ou não. Essa nutrição energética, o quanto aquele prazer que pode no início é carnal, ele te nutre, ou o quanto você passa a ser nutrido por energias mais sutis e por atividades mais espirituais. Muito... É um jeito diferente, mas é um jeito alinhado também de se ver. De tudo que você faz e de tudo que você experimenta, o que te nutre e o que te drena as energias. Eu usaria um exemplo disso com a música. Então, eu desde criança, eu tenho assim uma inclinação para música. E é engraçado como eu tenho amigos de infância que eles nunca conseguiram se identificar com esse prazer que eu tirava, né? Então, quando eu comecei a tocar um instrumento musical, eu lembro que eu ficava 8 horas por dia assim tocando. Que aquilo me trazia um prazer, era uma emoção, sabe? Um sentimento de preenchimento. E as pessoas olhavam assim e falavam assim, mas como é que você aguenta ficar tanto tempo? Eu falo assim, eu nem percebo. A hora que eu vejo, eu fico o dia inteiro tocando. Isso para mim traz um prazer incrível, né? E eu comia muito, né? Na época era bem gordinho, então inclusive eu comia menos, né? Quando eu comecei a tocar violão foi quando eu comecei a emagrecer, né? Porque uma parte, né, exatamente era substituída, né, pelo prazer que eu tirava da música. Foi mais ou menos a época que eu conheci a Vanessa, que tá aqui. Foi adquirindo a forma do violão também. Foi. Mais ou menos quase uma fusão. Como eu tenho quadril largo, é exatamente isso. Eu afinei em cima e ficou quadril largo. Desejo de fusão com o instrumento. A Vanessa bem sabe, né? Pensei. A poesia que ela lutou para entender. Então, os símbolos. A fazenda, então, representa todos os bens que Deus nos concede para evoluir, né? Começar pelo nosso corpo. As terras longínquas representam o afastamento da casa do Pai, então a imersão, né, exatamente nos prazeres egóicos e da carne. E a vida dissoluta, né, essa vivência pródiga, né, que é gastadora, consumidora, representa exatamente o desperdício dos recursos, né, para o crescimento espiritual, né? Então, o que a gente faz com o nosso tempo, né? Então, pensa agora, a gente está aqui discutindo sobre esse negócio altamente abstrato, né? A pessoa que está nos ouvindo está consumindo essas horas com isso. Quantas pessoas olhariam para isso e falariam, você está louco que eu vou sacrificar minha tarde de domingo com isso? Nossa, quantos bares eu posso conhecer? Eu jamais vou perder um jogo de futebol, muito embora a gente também não perca, né? A gente quando tem, a gente assiste. Né? Então, assim, como que a gente usa o tempo? Isso também está associado, né, ao nosso caráter, a maneira de consumir essa energia. E essa vida dissoluta, o Alírio coloca como uma forma de doença existencial, que é exatamente você não saber qual é o seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito na vida, se você não consegue usar a sua energia de maneira a construir, seja porque você é ignorante, seja porque você nunca recebeu uma educação nesse sentido, seja porque você não tem nem criatividade para fazer. Você tende a recorrer ao que está disponível, que é o consumo ou o prazer da carne, ou o prazer do ego. Então, a presença dessas atividades construtivas são uma forma de você direcionar o ego exatamente para essas energias mais sutis. Então é bem notório quando você conhece uma pessoa que você fala assim, você via, né, ela crescendo, e você fala assim, nossa, a pessoa, o que será que vai ser dela quando crescer, né? A pessoa que vivia daquele jeito todo largado, né, vivia usando droga, bebendo loucamente e tal, e aí de repente a pessoa vai lá e faz um trabalho voluntário e descobre aquela alegria e fala, nossa, eu nunca pensei que pudesse ser tão legal, né, fazer isso. Eu já presenciei vários desses momentos, é impressionante, né, o sopro de ar fresco que é na alma da pessoa quando ela descobre aquilo. Isso não significa que a pessoa vai conseguir necessariamente substituir isso de maneira crônica, né, ao longo do tempo,
pelo prazer que a carne, né, que essas outras atividades trazem. Mas se ela tiver contato, essa já é certamente uma maneira de melhorar. Isso tem a ver exatamente com a grande fome, né, que ele fala, que é a crise que o reino, né, que todas essas terras longínquas vão passar, que é a carência exatamente da energia necessária para a vida. Né? Então ele fala, são as consequências desses nossos atos, né, de a gente sair, se afastar da casa do Pai, e isso, né, vai levar a uma carência do amor que a gente tinha lá. Então é típica da poesia mais romântica, né? Romântica dizer, pô, quando você foi embora foi quando eu notei o quanto eu te amava. Né? Então você estava aqui o tempo inteiro e eu não sabia, então eu tive que te perder, né, para saber o quanto você era importante. E a história aqui é exatamente essa. Né? Lá dentro da casa do Pai, não conseguia dar valor a tudo aquilo que ele tinha. É na carência, na falta, que ele vai relembrar, né, como aquilo é importante. Então o abuso, ele leva exatamente à carência. Né? Então quando você abusa desse patrimônio que você tem, desse potencial, né, isso gera mais carência, não gera saciação, porque a energia que você está buscando não é a energia que o abuso dos bens materiais ou das suas capacidades corpóreas te traz. O resultado é que você tem uma falsa sensação de liberdade, que é quando ele fala, pai, eu quero a minha fazenda, a minha parte. O pai vai lá e dá. Fala, tá bom, estou dividindo, para que é sua, faça o que você quiser. Você fala, posso fazer o que eu quiser, então eu posso sair. Só que quando você sai, você se vê preso por outras coisas, por outras sensações, por outros amigos, né, que vão lá te informar ou te aconselhar mal. Isso causa o quê? Sofrimento. Resultado, então, é que o egoísmo ele causa a necessidade do gozo material, ou seja, o abuso do corpo, e leva a uma falsa sensação de privilégio na vida. Tá? Então, são as pessoas que, né, frequentemente você vê, tem tudo e estão sempre miseráveis, né? Estão sempre tristes, não encontram, né, a satisfação de uma verdadeira amizade. Né? Tem muita gente que vive perto, mas no momento que as coisas ficam difíceis, essas pessoas em geral somem, né? Porque o que elas estão buscando é exatamente, né, o compartilhamento daquele privilégio que essa pessoa esbanja. Né? Essa falsa liberdade, para mim, vem no sentido assim de, leva a tua liberdade, mas você não sabe o que fazer com ela. Sim. É isso aí, né? Porque a falsa liberdade, a ideia é o que você faz com o seu livre-arbítrio. Né? Então, que eu pensei, se você tem, é a questão da ação sem a adequada ponderação das consequências. Mas note que a própria parábola ela não tem o propósito de julgamento moral. Né? Jesus não está apontando o dedo para o filho pródigo. Ele só está descrevendo, ele está dizendo, olha, em geral tem pessoas que fazem isso e elas vão viver, a maioria. Por isso que busca essa generalidade da psique humana. Então, veja que o próprio ato de escrever um romance, né, ele é um ato de viver essa vida longe da casa do Pai. Porque ainda que a pessoa não tenha ido viver isso sensivelmente, corporalmente, ela está criando esse mundo. E isso é uma forma de você experimentar. Né? Então tem muita gente que lê um livro e pronto, não precisa mais fazer o que o livro faz. Porque ao ler o livro, fala, legal, já viajei aqui com o livro. Não faria mais isso. Então, a ideia dos filmes que informam mal, que eu concordo em geral, são energias que podem ser ruins, mas esses também são energias educativas, né, que permitem que a pessoa vivencie essa energia egóica sem ter que executar o ato e viver as consequências daquilo. Se isso vai ser suficiente para a pessoa ficar longe desses prazeres, vai depender do grau de evolução, de aprendizado e de entendimento do espírito. Tá, mas o interessante é justamente, não tem julgamento aqui. Não está falando, o filho pródigo ele é mau por isso. Não. Isso é do ser humano. Ele vai querer se lançar essas experiências e é uma forma de aprendizado. Tá? E aí vem o problema. Né? Então, onde que está esse tribunal que vai julgar se você fez corretamente ou não? É na consciência. Que é na hora que ele está lá no meio dos porcos, e aí tem o aspecto cultural, né? Um judeu, né, limpando os porcos. Né? Então eles não comem carne de porco. Na época de Moisés, né, a criação era muito suja, então Moisés baixou a lei lá, não pode comer porco. Né? E aí ele vai lá, não só ele está limpando, né, o lugar dos porcos, como ele não pode nem comer a comida do animal que é considerado na cultura, né, o mais sujo, o mais impuro.
Então Jesus está realmente tentando descrever o grau de penúria, de miséria existencial e energética que a pessoa está vivendo, né? Que não respeita, inclusive, os padrões culturais. Tá? Então aqui tem outro elemento de transgressão da parábola de Jesus. E mais um gráfico. Então existe a taxa de avanço espiritual, né, que está no eixo Y, e aqui o tempo individual. Aí eu criei uma barra, né, que é a taxa de avanço guiado pelo amor, que você tem um intervalo de locomoção para cima e para baixo. Aí vocês vão ver o porquê disso. Aqui, no limite, eu criei o estágio crístico, que é o ponto final de aprendizado, você vira consciência cósmica. Tá? Então, novamente, isso aqui a escala é individual, né? Você pode ficar milênios aqui paradinho aqui nesse início. Tá? Nada significa que tem um avanço natural. Você pode ficar estacionado, dificilmente você vai voltar, né? Mas você pode avançar lentamente. E aí aqui em cima, qualquer avanço que se dê mais rapidamente do que o espírito é capaz de comportar, que é esse intervalo aqui da barra azul, ele possivelmente vai entrar na área do pseudo-amor, que é tentar vivenciar virtudes na aparência que ele não está pronto para vivenciar, que ele ainda não aprendeu. Se ele vem aqui para baixo, ele entra então no desamor, tá? Que é exatamente você diminuir a sua taxa de avanço espiritual. Então vê que não fica negativa, né, a taxa de avanço. Então você avança menos, tá? Mas está sempre avançando. Tá? E aí o comportamento, né, de evolução do ser humano dificilmente vai se dar de maneira linear. Até porque, de maneira simplificada, quando a gente fica muito tempo no desamor, isso gera efeitos de remorso, né, acumulado, a gente acorda para a vida, que é o momento que ele fala, cai em mim, né, ele caiu em si. Ele fala, meu Deus, o meu prazer deve ser alimentado de maneira diversificada, não apenas por esbanjar riqueza material, mas também por aquilo que eu tinha na casa do meu pai. E aí vem o momento, então eu vou tentar me reformar, vou tentar ser o melhor ser humano que eu posso. E aí pode entrar na área do pseudo-amor, que de repente descobriu o prazer que as virtudes trazem, e aí quer vivenciar demais sem estar pronto para aquilo. Não é sincero. E aí quer ser mais sábio do que Jesus, né? Quer ser mais realista que o rei, como diz a mensagem. E aí o ser humano vai avançando, né, de maneira... Tem momentos que só o tempo passa também, né? Isso. Que só tá parado. Porque isso acontece também, né? Quando você nota que você está vivenciando na aparência essas virtudes e você se toca e para, você pode estacionar. Né? E o estacionamento é uma possibilidade, né? Que é essa fase horizontal aqui. Parece que tá tocando. O quê? Tô ouvindo nada, não. Até que eventualmente depois, né, de muitas encarnações, como diz lá o budismo, né? Depois você já não precisa mais do samsara, né? Aí você entrou no nirvana. Nirvana que é o finalzinho do gráfico, onde você atinge o estágio crístico e você não tem mais a necessidade dos prazeres que a carne vai oferecer. E aí tá aqui no final da trajetória, né, você está naquela situação como a gente viu no livro anterior, em que você é puro amor, né? Você, o espírito da elevação de Jesus, vem encarnar na Terra com uma missão específica, né, e um grau de esforço tremendo, como a gente viu, né? A consciência para manter aglutinada, né, aquelas partículas de matéria, quando o sujeito tem a aura que tem a extensão do sistema solar. Inclusive o Cristo significa isso, né? Filho do Sol. Então não é à toa que era a criaçãozinha dele, né? E aí se você tentar vivenciar demais, né, o pseudo-amor, isso a gente vê em várias situações, quando Paulo recebe a sentença de morte e falam que ele vai ser crucificado, né? Ele diz assim, eu jamais poderia receber, né, a pena que Jesus recebeu. Tanto porque eu não mereço, eu não sou capaz, né, de vivenciar isso, como eu também não aguentaria, né? A situação assim de não vivenciar o pseudo-amor. Não posso parecer que eu sou um mártir, eu não sou. Né? E curiosamente o Pedro não só, né, foi crucificado, como foi crucificado de ponta cabeça. Né? Aí seria curioso entender como o espírito do Pedro viu isso, né, naquele momento. Bom,
Então o conjunto simbólico já finalizando, né, Jesus convida a reflexão sobre como lidar com esses sentimentos negativos, e aí ele vai colocar exatamente em outras parábolas, né? Pode falar. Aí, já que minha pergunta é em relação à parábola do filho pródigo ainda, Vamos lá. pode imaginar o filho mais velho como vivendo na seara do pseudo-amor? Seria isso? Eu não falei do filho mais velho, né? Ele falou. É verdade. É isso mesmo. Desculpem, eu pulei de parábola. Que ele está lá vivendo, aparentemente, vivendo dentro da casa do... Muito bem, então vamos falar do filho mais velho, né? Geralmente é a figura menos analisada dentro dessa parábola. Então o filho mais velho, e isso o Alírio ele trata com bastante cuidado, quando ele vê o irmão chegando, ele não vai falar com o pai, né? Inicialmente. Então ele chama um servo e pergunta para o servo o que está acontecendo. E a interpretação do Alírio é que ele nunca entrou na casa do pai. Ele está sempre nas imediações, né? O mais velho. Ele está trabalhando em algum lugar, está ajudando a ordenhar as vacas, está fazendo... Mas ele nunca está na casa do pai. Ele está sempre cercando, né? E depois que ele pergunta, e isso é uma indicação do pseudo-amor, de quem não está realmente vivenciando toda a riqueza que tem ali no reino. E aí, no segundo momento, é quando ele vai indagar o pai, ele fala, olha, eu sempre te servi e você nunca me deu esse bezerro. O que mostra que o amor... cabrito, né? O que mostra que o amor dele era um amor mercantil, era um amor que estava buscando uma troca, ele não era oferecido gratuitamente. E o terceiro elemento é que ele fica triste com o retorno do irmão, né? Então, a particularidade desse comportamento é que, muito embora a alegria dos nossos próximos nos traga alegria, em geral a gente gosta de fazer isso quando de alguma maneira isso traz um benefício adicional para a gente. Então, não só o irmão cultivou, vivenciou tudo aquilo que ele optou por não fazer por medo, insegurança, a máscara, né, o pseudo-amor, tudo. Mas como quando o irmão voltou, ele ainda ia usufruir da parte dele do reino. Não é? Porque era a metade que era dele. Então o irmão foi embora, vendeu as terras dele, consumiu tudo, e quando volta o pai ainda vai lá e pega do recurso dele para receber o irmão que fez tudo contra aquilo que o pai falou. Né? Então isso o Alírio chama das máscaras do ego. Tá? Então é o comportamento da inveja, é o comportamento da luxúria, o comportamento da ganância, né? Em que você, e mesmo do comportamento estratégico, né? Então você fica ali quietinho, esperando que eventualmente alguém vai te observar e vai te dar o resultado. O filho pródigo não, ele foi lá e reclamou, né, a parte dele. Você falou que é nosso, então beleza, essa é a minha parte, eu quero agora. O filho mais velho não, ele fica lá na dele e fica esperando o reconhecimento. E isso acontece também muitas vezes, né, com muitas pessoas que têm muito o que oferecer, têm um potencial grande, em vez de atuar em cima desse potencial, ficam esperando que isso seja reconhecido. Acho que de alguma maneira todos nós carregamos isso. Né? Quando a gente faz algo, a gente não recebe o reconhecimento que a gente acha que a gente merece, e a gente não consegue encontrar satisfação no bem que a gente fez. A gente precisa que os outros vejam, né? Precisa ficar escancarado. E novamente, isso aqui é um traço da psique de todo mundo, não é outra pessoa. O filho, né? O filho mais velho não é outra pessoa, ele é a parte nossa em que o ego está mascarado de boas intenções, que o ego está mascarado de virtudes. Só que, novamente, ele está nessa faixa aqui, né, cinza do gráfico, está vivenciando, né, uma virtude que ele só poderia, né, nesse nível, conquistar muito mais à frente. Teria que vivenciar muito mais tempo para nessa taxa de avanço espiritual ele chegar onde ele queria chegar. É que essa situação do filho mais velho é exatamente o antagônico, né? O contrário do amor incondicional. Que ele não pratica o amor incondicional, ele faz alguma coisa, ele tem uma atitude, ele quer alguma coisa em troca. E essa linha evolutiva
que a gente vai demorar milênios para atingir, eu acho que é a questão do amor incondicional, é o amor pelo amor, o amor na sua forma mais pura, que é mais difícil. Eu só não chamaria talvez de oposto. Eu caminharia numa outra coisa que eu lembrei. Quando a gente estava falando naquele estudo de sentimentos defensivos, sentimentos confiantes, dentro dos sentimentos confiantes tinha uma gradação, né? Tinha uma gradação da atração, interesse, aí depois amor, generosidade, solidariedade. Que esses primeiros eram justamente, eles tinham a expectativa de uma reciprocidade, tinha a expectativa de algo em troca, aquilo que você estava, aquele sentimento. E a partir do amor, não, o amor já é algo desinteressado. Então, eu acho que o pseudo-amor, nesse sentido, ele entra como uma... A gente pode colocar... É o vício disfarçado de virtude. Porque, na verdade, a maneira que seria adequada... Porque é o orgulho, é a carência que está motivando a roupagem da virtude. Então, o filho mais velho, ele se faz de virtuoso. Ele deixa o irmão sair, ele fica quieto, ele não fala nada. O irmão pegou a parte do reino dele, vai gastar. Então, até mexer no dele, ele fica quietinho. Quando o irmão volta, torrou toda a parte dele. Aí ele briga. E aí vai mexendo nele, aí ele fica macho, né? Fica tão macho que ele vai questionar o pai. Nota que antes disso ele não questiona, né? Ele fica só ali, ele chama o servo e tal. E ele fica tão irritado com a iniquidade, a injustiça que está acontecendo, que ele chega para o pai e fala assim, pô, mas e eu? Como assim? Então note a noção de justiça, que isso é a virtude vestida, né? O vício vestido de virtude. A justiça do filho é uma justiça excludente. Ele teve a chance dele e não fez. Arque com as consequências. Parecendo com o cara que estava aqui falando no momento do amigo, sabe? A justiça de Deus é uma justiça inclusiva. Então fala assim, tudo bem, ele errou, mas ele conseguiu, no meio lá da situação, abrir a cabeça, cair em si, e ele viu que ele precisa voltar. É aqui que ele é feliz. Isso que nós temos, esse reino, ele pode crescer. Essa metade sua, ela não é uma metade parada, né? Ela é reprodutiva, ela vai ampliar. Então é uma justiça que inclui, porque perdoa, né? Porque reconhece. Mas note, também isso é importante, quando você lê a parábola, dá a impressão que é assim, né? Cara, foi até a esquina, torrou tudo e voltou. Não, são terras longínquas. É longe para danar. E o momento em que ele cai em si é o momento que ele faz a prece. Quando ele faz a prece, ele não está com o pai. Ele faz a prece quando ele está lá no meio dos porcos. E é aí que ele fala, pai, eu pequei contra você, eu quero voltar. Então o que a parábola, obviamente, né, acho que Jesus quando contava devia salientar mais o tempo que demorava para voltar. Ele devia usar alguma imagem, né? Ele foi lá para o meio de onde hoje é a Turquia, lá no... Qual que é o nome onde foi a Maria? Ela morreu lá no meio onde é a Turquia, o deserto da Turquia ali. Foi bem longe, Capadócia. Ele estava lá na Capadócia, a centenas de quilômetros de distância. Vou falar, nossa, foi longe, né? Então para voltar não era fácil. E o caminho da volta... a pé, né? É um caminho... A Pérsia a pé. É difícil, né? É um caminho cheio de perigos, tal. Então, eu acho que é importante salientar isso, que se você se afasta muito, é mais difícil para você retornar. E isso foi algo que, para mim, foi difícil de alcançar esse entendimento, quando você está avaliando uma pessoa que está com dificuldade. Né? Então, às vezes você vê uma pessoa com dificuldade, por exemplo, tem algum vício, né? Alguma dificuldade, e aí você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa não está melhorando. Tá vendo? Fica insistindo no erro.
E às vezes a pessoa está voltando já para a casa do pai. Só que você só consegue ver que ela está aqui no vermelho. Você não vê que ela já está aqui, ó, nessa pontinha retornando. E esse talvez seja a parte do não julgamento que tanto importa. Que pode ser naquele momento que a pessoa precisa da sua ajuda e falar, não, vem, vamos, eu tô contigo. Eu sei que tá difícil, você tá ainda aí no vermelho, mas vamos lá, daqui a pouco você chega aqui, ó. E esse é o ponto. Cabe a nós julgarmos onde que a pessoa tá. Quem sabe isso é a pessoa. A gente tem que oferecer essa ajuda, né? Então eu acho que esse é o ponto difícil de você, quando você está de fora ajudando, de você identificar se a pessoa ainda está lá no meio dos porcos, ou se ela ainda está na fase anterior, se ela está consumindo tudo loucamente, feliz da vida. Essas pessoas sempre estão felizes falsamente, né? Acabei de comprar um carro, acabei de não sei para onde, acabei de ter isso, acabei de ter aquilo, nossa, fui em tal lugar, fui condecorada, recebi prêmio, Você vê que a pessoa está vivendo aquele mundo lá das emoções, das sensações, e aí de repente ela tem um momento, né, de penúria. Então, em geral, as minhas amizades com pessoas que vivem muito essa primeira parte, eu não estou dizendo que eu não viva, são os momentos da penúria. Os momentos que os amigos vão embora, né? Porque os amigos, eles vinham como efeito colateral do privilégio, da riqueza que a pessoa tinha. E quando eu digo riqueza, pode ser só alegria de viver, entre aspas, né? Quando você está levando, está pagando no bar, está dando carona, quando você viaja junto com a... Quando a pessoa entra na penúria, ela fica chata, né? Só quer reclamar da vida, quer discutir questões existenciais. E pasme, né? Isso me dá prazer. Né? Nessa hora que eu chego, vamos lá então, meu amigo, senta aqui que eu te escuto, vai, fala. E a pessoa fala, nossa, como isso faz bem. Eu falo, pois é, tô há 15 anos fazendo isso. Faz bem, não faz? Faz. Então, vamos viver isso, é bem melhor. Né? E descobre essa satisfação. Tem mais alguma coisa aqui? A gente não sai da primeira. Então essa é a parábola, não à toa, é a mais demorada, né? Então ela tem aí cerca de umas 70 páginas. Pois é fantástico. Exatamente, porque... E tem muito mais que o livro traz, tá? Então vale bastante a pena analisar com mais cuidado. E aí, como estamos? Vamos mais uma? 8 horas, você acha que dá tempo? Outra é mais curta, não é? Outra é mais falei pelo menos a segunda. Pelo menos a do joio e do trigo? Não, vamos. São Não, menores. você pode... Não, por mim não tá. Você não quer dar uma ligada? Eu tô acompanhando. Não, ela Tudo ficou de bem? me escrever se ela tiver qualquer problema, Tá, me tudo ligar. Por isso eu tô com o celular aqui. Tá. Então as outras tendem um pouquinho mais rápido, tá? Então a parábola do joio e do trigo. Vamos ler aqui, Mateus, capítulo 5 e 48, versículos 13 a 16. Página 93 do livro. Tudo bem? Não, vai lá. Então, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelo homem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Estamos. E aí, oi? Que está nos céus, desculpa. E aí ele coloca aqui João 10, né, versículo 34, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Tá, então essa é... ele vai avançando, né, tem mais em si outra, mas vamos encontrar aqui a do joio e do trigo. Mateus 13, versículos 24 a 30. Tá, então essa é a preparação, né, e aí vem em si o joio do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bom, então essa parábola ela tem um gosto de Apocalipse, né? Um gosto de julgamento final, né? E exatamente o que vai ser trabalhado aqui é a reflexão sobre como lidar com sentimentos negativos. Então, os sentimentos negativos acompanham as virtudes, né, no desenvolvimento da psique humana, no desenvolvimento do espírito, como a gente viu na primeira parábola. Né? E dentro da busca do aperfeiçoamento, não dá para a gente dissociar, né, ou separar de maneira clara um do outro, porque eles se manifestam de maneira combinada, né, no nosso comportamento. Então, os símbolos aqui utilizados são: o semeador é Deus, né, o inimigo vai ser exatamente a invigilância, né, chamada aqui anestesia da essência divina. Tá? Então, quando a gente deixa essa voz, né, que é colocada no capítulo anterior e depois na frase do João, né, que nós somos deuses, que é a essência divina. O joio vão ser os sentimentos negativos e as máscaras do ego. Então aqui vocês já vão vendo que é cumulativa a matéria, né? Então aquilo que foi analisado no primeiro reaparece no segundo, de maneira até quase circular. Assim, tá? Depois o trigo, né, traz as qualidades essenciais do vós sois deuses, né, vós sois a luz do mundo. E a colheita é exatamente o julgamento final, que é o tribunal da consciência. Então essa é a imagem, né, que Jesus está tentando trazer, que é o círculo, né, do comportamento humano, que parte da ideia, né, exatamente de sentimento, que leva a uma ideia, que leva a uma atitude, que leva a um hábito, que exatamente vai levar, né, à atuação da consciência. E a atuação da consciência gera ou não remorso, gera ou não satisfação. E isso vai realimentar o sentimento, que dentro da estrutura que a gente viu, está até um pouquinho fora de ordem, né? Porque a sensação... é sensação e sentimento e pensamento, ação. Então, então aqui no meio aqui seria sensação, né? Uhum. Nessa última flecha aqui, entre consciência e sentimento. E esse é o círculo que pode ser virtuoso ou vicioso. Né? Então, bons sentimentos vão levar a boas ideias, que por sua vez levam a boas atitudes, que por sua vez vão levar a hábitos. E entre o hábito e a consciência vai ter a formação do caráter. Então o caráter vai ser exatamente, né, a decorrência dos seus hábitos. Vamos agora, já hábitos, comportamentos. Isso. Hábitos, comportamentos, posturas. Então fecha aqui, tudo, né? Não, atitude é ação. Sentimento, ideia, ação, comportamento e, e postura. Tem que ampliar. É a mesma mas acho a mesma ideia. Mais, é a mesma dois ideia. círculozinhos aí no mas meio. Fica legal, assim. Né? Então se a partir de uma ideia, né, são os valores, as virtudes, né, atuam também as máscaras do ego, né, em todas as sensações. Então, a ideia do joio e do trigo é que está tudo misturado. Né? Como a gente discute muitas vezes na mediunidade, né, como é que você sabe diferenciar o que é autossugestão do que é aquilo que realmente está sendo, né, emitido para você? As coisas vêm junto, né? Não chega um manual de instruções para vocês, não, isso é assim, isso é assim. Não, você vai aprendendo conforme você vivencia. Então, é inevitável, né, se você está aprendendo, que você erre. Faz parte, né, desse processo. Então, a atitude vai conduzir ao hábito, que leva à consciência. E dentro, né, da consciência, a gente vai ter exatamente a dimensão do processo educativo. Ou você vai anestesiar a consciência, a essência divina em você, e aí vem por meio das racionalizações, né? das formas de se desculpar
e de envolver com justificativas, né, os seus erros. Defensivos, posturas defensivas. E tem a ação que vai dinamizar a essência divina. Então a essência divina pode ser dinamizada, fortalecida, se no momento do tribunal da consciência você tomar a melhor decisão. A decisão que vai guiar o seu ego rumo a um uso, né, que se aproxima da essência divina, que é exatamente o trigo, né, que é a essência, né, os sois deuses que Jesus fala. Então lá, inclusive, na primeira parábola, ele pega o termo caiu, a expressão caiu em si, como um momento em que essa essência divina consegue atravessar todo o soterramento, né, que a matéria causou e iluminar a consciência. Então, o cair em si é quando essa essência divina é dinamizada e ela atravessa toda essa carga material, né, energética da negatividade do ego. E que é uma postura confiante também, se reflete numa postura confiante. E falando em postura confiante, para mim, a pouca experiência que eu tenho com dependentes químicos, é impressionante ver quando a pessoa acorda, né, daquela situação. Geralmente é com Jesus, né? Literalmente é Bíblia ali na mão, gritando o nome de Jesus ali com força para sair, porque senão a pessoa não consegue, né? A família já abandonou, os amigos já abandonaram, todo mundo abandonou, né? Você precisa de alguém. Então, geralmente ali é Bíblia na mão, Jesus muito forte. E a postura dessas pessoas, o grau de confiança delas, quando elas acordam, é uma coisa impressionante. Obviamente, a gente não sabe se vai durar o tempo necessário. Mas, para mim, sempre foi muito tocante quando, principalmente, ex-viciados, né, ex-dependentes químicos, viram pastores, ou eles viram, né, essas pessoas que ajudam nos próprios casos de reabilitação, a força que eles têm. Assim, é algo impressionante. Então, o meio, né, de corrigir exatamente esses desvios é o trabalho. Então, isso é bastante frequente, né, na literatura espírita. Um bandista, né, trabalha, filho, né? Os mentores falam, trabalha, filho, não fica preocupado, só trabalha, que no meio do trabalho vocês vão ver que essas questões, essas picuinhas, essas intrigas somem, que você tem que construir algo, né? E aí, exatamente o sentimento passa a ser iluminado. E aí, se o sentimento é iluminado por uma boa ideia, então há uma chance maior de você separar, né, exatamente o joio que você perdeu. Separar o joio do trigo. A dinâmica é importante. Né? Não tira o meu trigo aqui, pô. E aí você começa a separar melhor, né, o que é o bom conselho, que é o conselho virtuoso, que muitas vezes vai vir com uma proposta difícil. Né? A virtude, em geral, ela traz esses dilemas pesados, né? Fazer a coisa certa. Do conselho, né, que é mais brincalhão. É o conselho que quer que você continue ali onde você está. Que ele está, obviamente, seja espírito, né, espírito brincalhão, espírito do mal, entre aspas, né, a pessoa gosta de falar, ou não, você está dando a brecha. É exatamente aqui, né? Se o seu sentimento não é iluminado para oferecer um contraponto à razão que vai se formar guiada pelos instintos, guiada pelos maus hábitos, você vai insistir. E essas duas coisas vão parecer, né, misturadas, e você vai dizer, não, isso é do bem. Isso é do bem. Porque, obviamente, se eu sou, né, um médium, então só pode ser do bem. Eu não posso estar abrindo mão, né, abrindo espaço para coisas ruins entre. Não pode. E todos, sendo médium, né, no sentido líderes de grupo ou não, estão sujeitos a isso. Né, estão sujeitos a esses conselhos. E o que a gente viu, inclusive nos livros anteriores, é que você dá essa brecha. Né? O buraco por onde vai entrar essa influência geralmente vem da sua inobservância, da sua invigilância. Então a imagem, que até uma vez a gente estudou isso dentro do livro dos Espíritos, né, do perispírito. O perispírito, se ele tiver fraturas ali, se ele tiver aberturas, essas energias, que são as energias do joio aqui, elas vão penetrar por essas aberturas.
Aí não adianta depois você dizer, não sabia que estava lá, me perdoa. Já está perdoado, né? De cara, por isso Jesus já falou, está perdoado. Já sei que vocês vão cair aí. O problema é, se você não fechar aquela brecha, a energia vai continuar entrando ao arrepio da sua vontade, ao arrepio da sua vigilância. Então você está olhando para tudo, né? Não é à toa que, novamente, na mitologia grega, no caso, né, o Homero, pega o maior guerreiro da época, que tem uma fraqueza qualquer, o calcanhar. Né? Que no fim nem foi, né? Nem era por lá, mas ele é pego no calcanhar. Então é aquele pedacinho que você não dá atenção, que você não dá valor, que você não protege, que você nunca imaginou que ela pudesse ser uma fraqueza sua. E de repente ela se mostra uma fraqueza decisiva. E também é interessante a forma como ele aborda que a consciência é o caminho do ciclo da mudança. Que o que seria a consciência também? Seria o se perceber, o autoconhecimento de você perceber o seu momento, a sua dinâmica e como você reage e reage em relação aos estímulos de fora. Perfeito. Inclusive, esse comentário me dá espaço para ler um trecho aqui que é bem legal, que ele diz o seguinte: analisemos a título de exemplo esses sentimentos, na página 97, segundo parágrafo. Orgulho, egoísmo e ansiedade. Esses são sentimentos não apenas nomenclaturas. Esses sentimentos são apenas nomenclaturas para que identifiquemos a ausência de valores essenciais. Eles não são reais. Não podemos dizer que eles não existem, mas não são reais no sentido de que o real é permanente, é o essencial. Eles são ausência. Então aquela ideia, o que é o mal? É a ausência do bem. O que é a escuridão? É a ausência da luz. E aí ele coloca aqui que um elemento essencial, né, nessa parábola, que é a purificação pelo fogo e tal, sugere que esses sentimentos egóicos, eles não são, né, porque como eles não são reais, eles não podem ser permanentes. Eles estão. Tá? Então o que queremos colocar é a questão da ausência, do não ser, mas do estar, que é a questão da impermanência, que a gente já tratou. O estado é impermanente e transitório. O orgulho é a ausência do valor de ser humilde. O egoísmo é a ausência da virtude e do altruísmo. A ansiedade é a ausência da serenidade. Quando estamos tímidos no exercício do ser, vivemos o irreal do não ser. O ego é apenas o não movimento do ser essencial. Por isso a ideia de dinamizar, né, a consciência, dinamizar os valores essenciais. Quando o ser essencial não age, o ego, que não é, se situa. Ele fica, então, colocado como atuante. Então, o movimento, né, que é exatamente a transformação, envolve exatamente a atuação desse elemento essencial. Senão você, né, estagna. Ele permeia tudo, mas ele é a causa motriz do movimento. Página 97 e 98. Tá, bom. Tá diferente. Tá aí. com outra paginação. É outra paginação. Aqui tá certo. É igual. Mas eu não achei. Não, tudo bem. Então a dualidade que se apresenta aqui é a animação do ser essencial, que é a idealização de situações acessíveis, seguida de esforço para realizá-la. Então o elemento importante aqui é você não entrar no pseudo-amor, mas de você cumprir etapas que você é capaz de cumprir. Isso tem muito a ver com o coaching, né? A ideia de você planejar e parcelizar, né, as etapas. Porque se você tentar fazer algo muito grande, você vai se frustrar e aí você não vai querer continuar. Né? E tira o risco exatamente de você vivenciar algo que você não está pronto para viver. E aí tem, além disso, o entorpecimento do ser essencial que ele coloca. Né? Então, a idealização ilusória de situações inacessíveis, seguida de fingimento de que as realizamos. E aí cultiva-se a idealização egóica falsa em si mesmo. Então a ideia de que, exatamente, você cria um plano, aquelas pessoas que chegam e falam assim, não, amanhã eu vou começar a dieta e eu vou emagrecer 15 quilos no mês.
O importante não é emagrecer 15 quilos no mês, né? O importante é você ter saúde pro resto da vida. Né? E aí você coloca uma situação que na sua mente é fenomenal. E eu só estou falando com esse grau de firmeza porque eu faço isso direto. Né? Então você cria uma situação que envolve um grau de virtude, de disciplina, de comprometimento, que em geral você não tem. Mas você quer acreditar, você sempre fica acreditando, né? Que dessa vez vai ser diferente, você vai conseguir chegar lá. Né? E isso é exatamente você entorpecer o ser essencial, que é reconhecer em você as suas capacidades. E não ser mais do que você é, você ser apenas aquilo que você é. Então o ciclo da mudança vai aparecer na intersecção entre possibilidades e potencialidades. Né? Então você só pode efetuar a mudança quando as suas potencialidades geram, né, ou estão próximas de possibilidades de atuação, e este é o eu real. Então qualquer coisa fora disso, você vai entrar no eu não real, que é aquele eu, né, que a gente pode chamar de super otimista. Então se você amplia artificialmente o grau das suas potencialidades, você vai tentar cumprir, né, possibilidades para as quais você ainda não é merecedor, você não chegou naquele estágio. E aí o resultado é que você cria então um eu idealizado. E o eu idealizado Não é real. Ele, além de não ser real, ele revela um aspecto da nossa psique que é muito longe da virtude, né? Porque se você cria essa, como diz a irmã Sidofo, né, essa imagem exagerada de si mesmo, ou como lá no Evangelho de Sebastião Mota, né, você ainda está preso, está no ventre da imagem, né, você ainda está sendo gestado pela própria imagem, é porque você ainda não entendeu quem é você. Então, frequentemente, a mensagem dos mentores do Amigos da Espiritualidade é: filho, fica tranquilo, aí faz o que você tem que fazer e nada mais. Porque toda vez que você tenta fazer mais do que você quer, você acaba dando, né, com a língua nos dentes, ou acaba com os burros na água. Então, assim, faz só o que você precisa, nada mais. Né? Essa apresentação é nítida de alguém que fez muito mais do que precisava. Né? Ah, sim, claro. Nitidamente. E aí já entramos na seguinte. Então essa é a mensagem, né, do joio e do trigo. E eu acho que é importante a gente, né, salientar que a busca do aprendizado e das virtudes, ela deve vir por meio do eu real, né, e nada mais. Então dentro dos prazeres egóicos, né, muitas vezes a gente busca, né, a aprovação, o recebimento, o pertencimento em grupos ou de pessoas que não vão alimentar o nosso prazer, né? Prazer essencial. Eles vão alimentar outros. Não vão te nutrir. Não vão nutrir a gente. E às vezes a gente fica procurando, né? Insistindo ali, achando que a gente vai buscar aquilo. Eu acho que em todos os momentos da vida, né, você vai passar por alguma situação como essa, em que você começou a participar de um grupo, começou a fazer uma atividade, que você fala: não, isso aqui vai me melhorar, isso aqui vai me trazer algo que eu precisava, que eu careço e eu nunca encontrei. E realmente você entra na idealização, você fala: não, isso aqui vai me melhorar, se eu ficar aqui tempo suficiente, isso aqui vai me melhorar, eu só tenho que respeitar o tempo das coisas. Às vezes no início não dá, você tem os sinais, você fala assim: isso está esquisito. Mas não, no início tudo é assim mesmo, não tem nada de errado, fica aí. E aí você vai entrando, né? Você vai idealizando aquela situação, aquilo não está mais te nutrindo, está te drenando, você tem mais objeções do que concordâncias, mas você insiste porque você acha, né, que está realmente dentro das possibilidades do seu aprendizado e que você tem as potencialidades para cumprir, né, com aquela idealização. Em geral, o que acaba acontecendo é alguma contusão existencial, né? Você sai de lá com algum remorso, com algum excesso, com alguma intranquilidade, com a falta da paz que você foi ali buscar. Então, nesse momento que você fala: deixa eu ajustar aqui minha passada, acho que eu estou tentando ir rápido demais, né? E essa situação não está mais drenando na minha energia do que ajudando. E aí eu tiro isso de um aprendizado da corrida, né? Da corrida e exercício em geral, né? Você tem uma frequência cardíaca, que é uma frequência cardíaca boa, né? Para você,
queimar caloria, para você utilizar bem a energia. Você passou dessa frequência cardíaca, tudo que você está fazendo é gerar cansaço, né? Porque o corpo está trabalhando num modo hiperintensivo, né? Então a drenagem de energia é grande, o uso dela não é eficiente. No final do exercício, você possivelmente vai ter muita dor, né? Você vai passar por um processo de recomposição dolorido e vai estar exausto, né? Não vai ter aquele elemento reparador, refazedor, que no dia seguinte você fala, vamos lá de novo, né? Vou nutrir novamente meu corpo com isso. E como no exercício é difícil, né, de você encontrar essa frequência adequada, né? Por bem, eles já desenvolveram frequencímetros, né? Então você pode usar e tentar identificar isso. Tá? Mas fica aí uma... Quando eu estava lembrando ilustração. aqui, eu achei, quando a gente viu com o Paulo Linguagem dos Sentimentos, né? Um dos pontos que a gente foi concluindo era justamente se conhecer as suas qualidades, seus defeitos, aceitar as suas qualidades e os seus defeitos e assumir a responsabilidade pela sua vida e pela sua pessoa. Então é essa busca do eu, né, que eu acho que é um fio condutor assim, de todos esses assuntos, de toda essa diversidade de coisas que a gente tem visto, mas que a gente vai puxando um fio da meada e você acha um fio condutor nisso tudo. E o que eu acho adicionalmente interessante nessa leitura é porque sai daquela leitura do Apocalipse no sentido planetário, né? O joio do trigo, né? Então no momento... Tem essa interpretação também, né? Que é a ideia da própria purificação do planeta, né? Os espíritos que não estão de acordo com a evolução moral, eventualmente, né, vão ser levados para outro lugar e tal. E ele traz mais para uma perspectiva intimista, né, para uma perspectiva do eu. Ele individualiza mesmo, né? Ele fecha no um processo psíquico, né? Individual. Então o joio e o trigo estão dentro de você, né? O joio e o trigo não é uma situação externa e você é o bonzinho da história. Isso é idealização sua. Né? Você tem o joio e você tem o trigo. Então você tem que saber exatamente separar essas situações, esses comportamentos, esses maus hábitos, para que o joio não tome, né, conta do trigo. Na apresentação original que eu utilizei, tinha até a foto do joio e do trigo. E realmente, assim, eles são muito parecidos, né? Então dá realmente para enganar. Muito bom. Tá bem por hoje? Acho que Legal. hoje tá bom, né? Bastante coisa. Eu acho que para as próximas a gente consegue rodar mais. Muito bom.